Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e convido a compartilhar mais um vídeo com as baforadas de conhecimento. Caso você não seja inscrito, por favor, inscreva-se agora no canal, só apertar esse botão aí e você vai ter acesso toda semana a conteúdos que faço sobre filosofia, análises de livros de história, literatura clássica, entre outros. Gostaria muito de agradecer a todos os meus inscritos e também mandar um beijo para a Maria, minha esposa. Eu te amo muito, tá bom? Falar nisso, vou até colocar a aliança. Bem, meus caros, vamos voltar aqui à nossa análise. Hoje vamos falar sobre Anaximandro de Mileto, esse mesmo. Anaximandro de Mileto foi um filósofo da Grécia Antiga e ele é considerado um dos pré-socráticos. O termo não é lá muito correto, já que alguns desses filósofos viveram junto com Sócrates e até mesmo Platão. Então, ou seja, foram contemporâneos. Mas os historiadores da filosofia fizeram essa divisão justamente para separar o que pensavam os filósofos antes de Sócrates e Platão, já que Sócrates, Platão e também Aristóteles fizeram toda uma grande revolução no modo de pensar naquela época. Bom, Anaximandro de Mileto, ele é considerado o segundo filósofo da Grécia, por assim dizer, em ordem cronológica, e ele foi aluno de Tales de Mileto, aquele que foi o primeiro filósofo conhecido. Tanto Tales quanto o seu discípulo Anaximandro são da mesma cidade, Mileto, que era uma cidade que ficava na Grécia, uma colônia grega, e que hoje em dia faz parte da Turquia. Anaximandro não deixou nenhum livro, e tudo o que sobrou foram alguns rasos fragmentos. Tudo o que sabemos dele nos foram passados por outros doxógrafos, como Apolodoro, Diógenes Laértio, Agatémero, Plutarco, o próprio Aristóteles também fala sobre ele, entre outros. Ele foi um inventor de alguns utensílios muito interessantes, como por exemplo o gnomon. Gnomon, ele é uma espécie de quadrante que deu origem ao relógio solar. A ele atribuída, a ele acreditada a invenção do relógio solar, portanto, ou pelo menos a ele atribuído a pessoa que levou essa invenção para a Grécia, para o mundo grego. Agora, Anaximandro de Mileto, não temos muitas informações sobre a vida, sobre o que ele fazia. Sabemos que ele estudava astronomia e, como membro da escola milésia, ou seja, como um seguidor aí da linha de pensamento de Tales, ele estava preocupado em buscar a arqué, uma palavra grega que significa o princípio de todas as coisas, como as coisas surgiram, como o mundo surgiu. Tales de Mileto, seu professor, havia dito que o princípio de todas as coisas se origina na água. Anaximandro vai mais além. Ele acha que a origem das coisas não pode ter vindo de algo físico. A água, quando colocada no calor, evapora e vira ar. Portanto, ele achava que algo físico que poderia mudar a sua matéria, a sua condição material, não poderia ser a origem de todas as coisas. E aí ele analisou e chegou ao apeiron. O apeiron é uma palavra grega que significa ilimitado,
ou indeterminado. O áperon é simbolizado pelo infinito, tá? Esse 8 aqui na horizontal. Então, o áperon não é uma coisa física. Ele, na verdade, não tem forma material. Ele é indefinido, é indeterminado. Ele também não tem início nem fim, ele é infinito, além de ser ilimitado. Portanto, para Anaximandro, o próprio espaço está contido dentro do áperon. Além disso, o áperon, esse infinito, esse limitado, é imortal, não morre, não envelhece, é eterno e é não causado. Isso aqui é muito importante, porque o áperon, ele seria então a primeira causa de tudo. Ora, se tudo tem uma causa, haveria necessidade de ter uma causa primeira. E essa causa primeira é uma causa não causada. Portanto, o infinito, o áperon, o ilimitado, seria a origem de todas as coisas. Observem o grau de abstração que chegou a Anaximandro, não é verdade? Daí a importância dele para a filosofia. Ele, além de ter criado essa ideia de que o indeterminado, o infinito, o ilimitado principiou tudo, ele também era um homem que queria estudar a Terra. E ele criou, provavelmente foi acreditado a ele, um mapa, um dos primeiros mapas da Terra, que é esse aqui. Né? Aí, olha só, para ele, a Terra tinha um formato cilíndrico e a sua profundidade era 1/3 a da largura do espaço aqui da Terra. Então, ele achava que havia apenas 3 continentes, a Ásia, a Líbia, que seria a África e a Europa, o mar Mediterrâneo, seria o mar principal, havia também o Mar Negro, e 2 rios, o Fazes e o Rio Nilo, no Egito. E tudo seria envolvido aí pelo grande oceano. Mas o formato da Terra seria aí cilíndrico. Agora, uma coisa muito importante é que, diferente de Tales, seu professor, que disse que a Terra repousava sobre as águas, era sustentada pelas águas, que leva a pergunta o que sustenta a água, Anaximandro, ele afirmou que o que mantinha a Terra suspensa era um conjunto de forças. Esse equilíbrio, esse equilíbrio de forças que sustentava a Terra é muito parecido com o que hoje podemos chamar de gravidade e força centrípeta, né? Então, ele já há 2.500 anos atrás principiava o que seria as forças da gravidade, da eletromagnética, da eletricidade, da eletromagnética, sustentando então o conjunto da Terra. Nosso querido filósofo Anaximandro, ele também disse que o mundo é constituído de contrários. Esse áperon, ele é um verdadeiro gerador de opostos, gerador de contrários. Por exemplo, o quente, o frio, a água, o fogo, né? O alto, o baixo. Então ele diz que todos os opostos, tudo aquilo que possui um contrário, uma oposição, é gerada pelo áperon. E no final das coisas, esses contrários, eles vão se excluindo o tempo todo, sendo que o tempo é o juiz. O tempo que vai decidir o que vai ser alto, o que vai ser baixo, o que vai ser quente, o que vai ser frio, o que vai ser longe, o que vai ser perto, o que será vivo, o que será morto. Então ele vai dizer que o tempo é que vai decidir aí qual é o contrário que vai se firmar. Com o passar do tempo, esses próprios opostos vão voltar ao áperon, numa unidade consolidada.
porque ele diz que houve outros mundos, outros universos criados antes do nosso. Então ele vai dizer que o Aperon gerou outros mundos, outros universos que se expandiram, se separaram, mas depois voltaram, se contraíram, depois ficaram em unidade com o Aperon, depois criou-se um novo mundo que se expandiu e aí voltou, e sempre nessa relação ininterrupta. Então o nosso mundo é apenas um dos vários que foram criados. E ele usa esse argumento também para todos os que ele chama de opostos ou contrários. Ele também acredita que não havia exatamente deuses, né? Ele não era um homem muito religioso, ele achava que o Aperon já continha aí todo o conjunto das divindades. O próprio Aperon seria um ser divino, né? Ou algo divino que contemplava todas as outras coisas. Para fechar, vou ler aqui um livro do Júlio Marias, um filósofo espanhol, que escreveu a guida de conclusão, algo muito interessante sobre o Anaximandro. Anaximandro, além de sua astronomia bastante desenvolvida, que representa a passagem da simples designação de uma substância como princípio da natureza para uma ideia desta, mais aguda e profunda, que já aponta para os traços que irão caracterizá-la em toda a filosofia. Uma totalidade, princípio de tudo, imperecível, alheia à mutação e à pluralidade, oposta às coisas. Bom, infelizmente, não podemos dizer exatamente qual era a totalidade do pensamento de Anaximandro, uma vez que apenas fragmentos chegaram até nós. E ficamos meio que num vácuo, né? Sem saber dizer o que Anaximandro queria concluir com tudo isso. Contudo, dos fragmentos que nos restaram, a gente pode atribuir a ele uma importância fundamental na filosofia, que foi elevar o pensamento das coisas simples, terrenas, físicas, a um nível de abstração sem igual, e que vai sim influenciar outros filósofos depois dele, como por exemplo o próprio Platão. Meus caros, é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo Cachimbo Filosofal. Beijo, um abraço, tchau, tchau.